Então vamos lá, gente. So, the gag is Della Make with Linda Quebrada. E eu já aviso logo aqui pra vocês. Comentários pesados, eu já estarei banindo, tá? Então segurem muito bem a língua de vocês. E o que vocês vão falar? Eu sou Bianca Della Fancy e sejam hi. bem-vindos ao Della Me. Thank you. Meus amores, e aí, estão gostando da temporada nova? Eu espero que sim, e eu quero ver comentários aqui, hein, gata? Já comenta logo de agora. Meu Comentando. Deus, que acerto, Bianca! Fale, nossa, Que acerto de convidados, de temporada, de Acertou. tudo. Comenta Ah, aqui o da embaixo que eu tô GK, de pior que, gente, o da GK eu não vi, mas não é nem porque eu não gosto. Eu até gosto da GK, eu acho que ela precisa de uma amizade como a minha, na verdade, da vida dela. Mas assim, não é que eu não gosto da GK, é porque passou batido. Ninguém nem pediu, aí eu até esqueci. Mas esse aqui tava tendo que ter. olho, hein? Vou interagir com vocês, então bora. Corre! Bom, pra quem já sabe, quem não sabe vai saber também. Tem meu podcast Quanto Vale Essa História no Spotify, R$2. tá? Vai escutar Mamacita aqui, no dia que você não tiver Della Make pra assistir. Mas lembre-se que Della Make é todo domingo, às 2 da tarde. E se você tá gostando dessa Cadê o maquiagem 4K, aqui, Miss você Bianca? pode aprender a fazer uma igual no meu curso de maquiagem pra Bota iniciantes. E o marcha, link tem tá que ter. aqui na descrição. Descomplicando a sua make. O link tá aqui embaixo pra você comprar. Compra rápido que tá no precinho, hein? Bora começar Vai a dar acabar vídeo o curso online, já, tem que comprar. Sold out. Não sei que esse assunto da linha é pesado. Alguém pode me explicar? Porque a linha, ela teve momentos pesados na vida dela, né? Ela foi já parar em situação de rua por causa do uso de substâncias. Mas enfim, ela vai comentar sobre no vídeo. Let's see it. Tá bom. Hoje eu tenho a honra de recebê-la. Ela que é atriz, multiartista, na verdade. Ela é tudo, gente. Cantora, assim com Fernandinha Montenegro, meu amor. Tá passada que eu sei. Aceita, meu amor. Linda quebrada. Tá bom pra você? Bem-vinda! Obrigada. Felicidade ter amiga. você aqui, meu amor. Eu tô feliz, me sinto honrada. Imagina, bobagem. Ah, bobagem. Muita gente pediu, viu? Ah, eu sei, o povo pede. Ainda mais quando você comentou no primeiro Della Make, acho que você comentou falando que iria vir. Galera viu isso, minha filha. Me lotou de mensagem. Não, meu amor, ela Eu quer, quero, ela quero ficar vai. bonita, mas bonita mesmo, não que nem essa Samira Close. Pode ir embora. Ah, Meu Deus, todo mundo lembra disso. Puta merda. Seguir reto. Chama teu Uber, Não. sai doida daqui. Não. Esse assunto é um assunto que eu não falo. Sai tá, doida, foram mulher. duas tentativas e olha que Gente, que tiração, olha. Nem começou, já não tem um minuto de vídeo aí. Nossa, ela falou que a Samira tá feia nas duas tentativas. Girl. sinal que eu sou fã, que eu acompanho, É verdade, tá bom? eu também sou sua fã, então é muito bom ter você aqui. Mudando de assunto, né? Pra não falar dessa vez. Vai ficar melhor. Sim. Que ela tá Vai falando combinar com assim. essa Com a Tomara, boca. né? Também não é muito difícil. Vamos tirar a expectativa, vamos só fazer, né? Vamos. Deixar rolar. Fazer. Vamos Sempre pra tive louca, curiosidade de link ver, no Twitter, de hein? sentir como é. É uma delícia. É gostoso. É bem gostoso. Sabe que eu vou sair daqui e eu vou falar no vídeo, mas as pessoas já vão ter visto que eu vou fazer depois. Mas eu vou sair daqui e vou assistir o meu filme. Mentira! Eu não- Ai, pode- verdade! Esses dias saiu na notícia que ela ia ver o filme. Passada, que tudo! Com a sua maquiagem. Mentira! Eu vou assistir o meu filme. O filme com Fernandinha Montenegro. E eu já vi e eu amei. Aí, tá vendo? Amei, amei, amei. Você não assistiu ainda? Não assisti ainda. Se você vai assistir, você vai ficar chocada. Pois agora. Tá nesse linda. momento. Vai ficar chocada Você com o arrasou seu muito. filme. Eu vou borrar minha maquiagem chorando. Vai. Não dá porque eu uso só produtos bons. Aí, Tirando tá um vendo? ou outro. Mas parabéns, viu? A gente vai falar mais sobre isso aqui no decorrer da conversa, mas meus parabéns. Ficou lindíssimo. Obrigado. Você arrasou demais, amiga. Tava Obrigada. chique. Veia artística, não fazer o quê? Véia artística. Então, né? Tá Mas arrasando. que nascem Eu com para o 34, véia estrelato. artística. Não, Ela nasceu para ser Meu artista. gosto- 85! Então, tamo igual. Tamo véia! Tamo vendo? Tamo amariconando. Chocotó! Pior ainda. Tamo amariconando. Tamo numa época de amariconado. Vocês preferem ser chamadas de velha ou de maricona? Eu acho que velha dói menos. É, Gente,
a sorte de quem chega lá, não é, meu amor? Estamos chegando. Exato. Estamos passando aí, ó. Estamos passando a estatística. Estamos passando a estatística. Axé. Axé pra ela. Me diz uma coisa, sobre maquiagem. Como é a sua relação com maquiagem? Você usa bastante maquiagem? Não, uso quando sou obrigada. Ah, é mesmo? Quando sou obrigada. Pô, agora, tipo hoje, né? É isso, exatamente. Ai, filha, no dia que eu fizer minha feminização facial, eu também só vou usar maquiagem se eu for obrigadíssima. Ninguém vai me obrigar, então eu nunca vou querer usar, porque eu vou querer usar, mostrar o meu face, meu amor. Gente, quando tem que fazer algum show, às vezes quando tem que sair, que tem que montar o circo, alegrar o palhaço, deixar ali. Alegrar o palhaço? Mas geralmente não sou uma pessoa de ficar Chamando me o público maquiando de muito, palhaço. não. Por isso que já virei travesti. Vai ser uma coisa assim. Sou travesti, tô com Simples. peito, tô Fale. montada, já tô Fale, meu sempre amor. montada. É porque isso aqui é uma quebração do caralho, chatíssimo. viu? Não é? Tá que pariu. Você nunca foi drag na vida? Não, eu já fui transformista. Ah! Transformista, que é uma relação completamente diferente, não é? Explica pra elas. Transformista é a pessoa que se transforma. E drag é a pessoa que se draga. Basicamente. Basicamente. É isso. Eu ganhei um concurso de transformistas em Frutal. Tá falando Minas sério? Gerais, verdade. Quando foi isso? Foi 2007. Eu tinha 17 anos. Muito 2007, tempo. transformista. Se eu tinha, porque ó, 2007, porque 2017 eu tinha 27, né? Então 2007. Eu sou drag, por isso que eu sou drag por isso, porque eu não sei fazer conta nenhuma. Sou E ela é campeã assista das Olimpíadas de por quê? matemática também. Campeã não, né? Campeã Eita, não. fecha em mim. Lugar. Fiquei medalha de Campeã, ouro. mulher, não cheguei nem perto, nem me inscrevi. Gente, fun fact, na verdade não é fã, né? Que muitas vão achar triste, mas até hoje eu nem lembro mais como faz conta de divisão no caderno. Pois é. Pois é, mas Passada. tem muitas coisinhas. Ele, além de travesti, atriz, Campeã de atroz, Atroz. matemática, semifinalista Atroz. das Olimpíadas de Matemática. ex-transformista, Mamava nos banheirões, tá? fazer banheirão. Fazia banheirão. Já falei isso em vários lugares já. Agora já tô soltando tudo quanto é lugar. Banheirão. Fazia banheirão. Quando ela era ele, Aham. eu fazia banheirão. Foi assim que eu comecei a descobrir minha sexualidade. Olha, e eu também. As pessoas que participaram do Banheirão com a Linda Quebrada vendo ela fazendo filme com a Fernanda Montenegro hoje em dia. Meu Deus, eu comi ela! Eu comi ela! Fez jurando, né? Fazendo aqui. Ah, meu amor, eu sou uma apresentadora, né? Eu tenho que dar um né? truque. Eu tenho um handshake, um handshake da Fernanda... Um shake da Fernanda Montenegro. Nunca fez nada. Já fiz banheiro, Eu já fiz. quero Meu testemunha de Deus, que coisa horrível de se dizer. Jeová, não podia. Não podia se masturbar. Eu chorava com as mãos cheias de sêmen. Eu falava, Ai, meu meu Deus, Deus, eu juro que eu nunca mais vou fazer isso. Se eu fizer, eu prometo, pode me destruir. E fazia de novo com as mãos cheias de sêmen. Eu falava, foi só essa vez, é a última, eu prometo, não vai ter mais nenhuma. Nossa, pesou babado agora, viu? Pesou babado. Menina. Até o momento que eu falei. Pesou. Até o momento que eu Nossa, falei. velho, você- pior que é muito artístico, né? Gente, tô falando, ela, olha isso, ela falando, chorando e orando com as mãos cheias de sêmen. Quem pensaria em falar uma coisa dessa? Será que ela já fez isso mesmo? Destruída mesmo, então agora foda-se. Não tem como controlar. Daí fui pro banheirão. Mãos de sêmen. E era lá o lugar em que eu sentia que eu podia ter algum tipo de Banheira. afeto. Eu era muito meu nova. Deus. Eu comecei a trabalhar no shopping em São José do Rio Preto com 14 anos. Nossa, novinha. Eu trabalhei até os 18, então dos 14 até os meus 18, o banheiro era a minha única possibilidade Obrigada, amor. de ter algum tipo de Troca Nome de de me dar afeto, né? língua de dar no cu. sexualidade. Sim, um afeto pra aquela Gente, função, que naquele isso. momento. E isso me trouxe muitos traumas, porque eu não fui uma pessoa que aprendi. Era pra eu estar falando tanto assim, gente? Ah, estamos Era. falando, minha filha. Ah, se quiser, né? Achei que ele vai me Tá aqui maquiar. A pra gente vai também. Ah, assim que a gente tá. acabar de falar do banheirão, a gente vai maquiar. Eu não aprendi a dizer não, né? Meu corpo foi um corpo que aprendeu a dizer sim para todo corpo que eu não era um corpo que desejava. Eu era um corpo que era desejada, eu não escolhia. Eu esperava ser escolhida por alguém. Veja como ela tá sendo poeta na definição de depósito. Então, se alguém chamar você de depósito, lembrem bem o que ela tá dizendo agora, ok? Queria ser escolhida. Quando eu canto, né, se o meu problema era a sobrancelha, o peito, a barba, o quadril sujeito, porque eu já não tinha barba, na verdade. Era sobrancelha,
a sobrancelha, porque minha sobrancelha era muito fina. O peito, porque como eu comecei a tomar hormônio, ficou aquele Ai, peito... Daiane, gente, tô descontraindo, ai. Eu, hein, a mulher já tá meio nervosa, só uma piadinha funny pra descontrair. Peitinho de pera. Bem novinha também. Bem novinha, e daí eu ficava com vergonha. Eu achava que eu me denunciava demais. E as minhas amigas diziam que esses eram os meus problemas. Ai, meu A Deus. sobrancelha, Agora o tá peito, pesando. Eu achei a que ia barba, terminar num que não tinha o meio- quadril sujeito, que balançava demais. Todas esses eram meus problemas naquela época, que tudo me denunciava. E tudo fazia com que ninguém quisesse ficar comigo nas claras. Quando eu ia pra boate, eu era de uma época da boate, ainda que eu falsificava meu RG, era de uma época da boate que... Era o Dark. Exatamente. Olha como você tira as palavras da minha boca. Em algum momento algo parecido também. O banheirão também era um lugar onde eu conseguia ter uma E era onde viver a eu sexualidade. buscava. Vocês já a fizeram conchinha banheirão, no gente? banheiro. É, eu também. Me apaixonei já por Bob que eu conheci em banheirão. Me apaixonei, não sei se ele tá vivo hoje em dia, se tiver um beijo, meu amor, não espero nunca mais te ver. E vou te falar uma coisa, é muito doido que nessa época, quando perguntavam assim sobre fetiche e vontades sexuais, a minha maior vontade era ter sexo na cama. Amiga, por que que eu fiz? E quando você tá tão acostumada a só fazer sexo que a sua menor vontade é conhecer alguém ou ir num date comum sem ter que dar um rabo. Ninguém nunca fala sobre isso, né? Essa música, aprendi a amar nos cantos, rapidinho pela rua. Nem tirava toda a roupa, quase nem ficava nua. Eu nunca Period. tinha feito sexo deitada. Meu sonho era fazer um sexo deitada. conchinha. Amiga, Enquanto eles queriam fazer. A eu vontade acho deles que era o banheiro, a nossa vontade era uma cama. exato, Para de amiga. pesar. Se eu quero que você pare de teclar no seu celular. Eu não sabia Eu, o hein? que Cala era a boca. ter o meu prazer. Meu prazer era dar prazer pro outro. Se eu dando prazer pro outro, eu tinha o prazer. Sim. Eu tinha o prazer e eu comecei a somatizar essas coisas. E essas coisas, elas foram se tornando traumas. De tanto que doía, muitas vezes, eu não queria o sexo. Com penetração. Eu falava pra eles, vamos só brincar, tá tão gostoso assim. E muitas vezes viam as respostas de, mas você já tá aqui, você vai fazer com o doce? Ai, sim. Mas... ou tipo, você não tem que... Literalmente a resposta, você não tem que querer, olha onde você tá. E eu pensava, e é verdade. Voltava pra casa com uma sensação de um vazio. E quando eu chegava em casa, eu inventava uma história totalmente diferente. Eu dizia, gente, fiquei com um bofe. Quando chegava em casa, inventava como se tivesse sido uma história totalmente maravilhosa. E pra você mesma também? Você mentia pra você mesma? Pra mim Você conseguia mesma. se convencer dessa história? Bem, Quando você vai falando ali, deixa eu tirar uns já joias. Que a gente vai cuidado, Ela é tão cuidado. preciosa, né? Por isso que eu vou tirar, meu amor. Nossa, pior que isso se aplica a tantas situações da vida, né? Tipo assim, você tá numa situação que você nem quer fazer nada, mas aí você já pensa, já tô aqui, ou alguém já fala, já tá aqui. Pois é, né? É verdade. Como que diz? Quem foi que disse um dia desse? People pleaser. 12,90. 1000! A gente tem verbo aqui também, viu, meu amor? É por isso que tá tão Aceita, chique. meu amor. Eu tive que inventar a Linda Quebrada pra inventar ter força mesmo. Porque essa dos banheiros, de todas essas violências Boa que eu aprendi a noite. ser, justamente Ninguém porque tá eu saí digitando na daquela louca, que eu era não tô testemunha falando, de vou fechar na Jeová, Twitch. em que tudo era proibido e que passou a ser aquela a que não tinha O BBB dela foi o último que eu acompanhei, entre aspas. Tipo, eu tava meio inteirada. Foi o do Arthur Aguiar Winner, né? Mas ela foi até bem longe, né? Por ser uma mulher trans, poetisa, militante. E isso, eu já vi esse vídeo dela apresentando a Arca pra Nayara Azevedo. É muito funny. Eu também vivia colocando aquele clipe pras amigas que nunca tinham ouvido eu falar nada da Arca. É muito funny as reações. escolha, a que era escolhida, a que queria muito. Meu maior desejo sempre foi um segundo encontro. Eu queria um segundo encontro. Eu queria que alguém me desejasse mais de uma vez. Então eu faria qualquer coisa para que você me desejasse mais de uma vez. Eu faria qualquer coisa para que você perguntasse o meu nome. Nossa, sim. Pergunta o meu nome. Pergunta quem eu sou.
Me chama pra sair de novo. Esse era uma coisa que eu queria muito. Eu tenho essa grande dificuldade de dizer não pro outro. Mesmo quando isso vai me causar algum mal. Mesmo quando... Deixa eu te perguntar, não rola na hora que isso tá acontecendo, você não consegue... Eu não consigo ela tá lendo o livro. desagradar o outro. Mas Eu é tenho uma grande... Isso seja uma violência pra você. Pra mim, ainda que isso seja uma violência pra mim. Eu tenho uma grande dificuldade, eu tenho que fazer um grande esforço para que isso aconteça. Aí vem o lance da depressão, vem o lance de diversas coisas da minha saúde mental, do lance de como eu me trato. Eu me maltrato muito, eu me... Sabota? Me saboto, eu tenho uma grande dificuldade nisso que as pessoas chamam de amor próprio. Menina, né? tô De você se tratar bem. Eu tenho... No que diz respeito às pessoas que se entorpecem de qualquer maneira, são pessoas que têm dificuldade em ter amor próprio, né? São pessoas que têm mais facilidade a se fazer mal do que a fazer bem a si mesmas. E eu tenho percebido isso nesse momento, voltando agora para minha carreira, nesse momento voltando para mim, eu tenho percebido quanto esses traumas são os traumas que mais mexem comigo, assim, o quanto eu preciso aprender a cuidar da minha criança, dessa criança que está dentro de mim, que não aprendi, que eu não teve tempo de ser cuidada. Talvez que a carreira, de alguma forma, fortalece esse pensamento? O fato de você precisar ser a Linda Quebrada, as pessoas esperam a postura de você. Sabe o que eu acho? Eu acho que a Linda Quebrada me exigiu coragem. A Linda Quebrada me exigiu aprender, talvez, a deixar até menos que essas coisas aconteçam. Sabe? Com a Linda Quebrada. Mas quando a Linda Quebrada não está, quem tá ali pra cuidar da Lina? A Linda Quebrada, ela faz as coisas acontecerem. Ela faz com que a engrenagem funcione, as coisas aconteçam. Ela faz tudo acontecer. Não tô conseguindo deferir comentários, mas tô só gagging. I'm gagging. Quando a Linda Quebrada não está, esse é o problema. A Lina Pereira tá desnutrida emocionalmente. Eu fui convidada para escrever um livro. Esse era um dos meus maiores sonhos. E daí, para isso, eu fui convidada por essa editora e a ideia que eu dei foi rever os meus diários. Obrigada. Então eu não tô nem necessariamente tendo que... eu quero muito ir num show dela, gente. Alguém me leva que eu diga assim, de companhia, sabe? Eu vi que ela ia fazer show no Sesc, né? Mas não sei se era só um... Escrever mesmo, mas eu tô escrevendo algumas coisas. Mas eu tô revendo... O que você já viveu. O que eu já escrevi. Obrigada, amor. Eu sou um tipo de artista que eu faço muitas coisas. Eu tô sempre criando muitas coisas. E quando eu vou ver, eu olho pra trás e falo assim, nossa, olha quanta coisa legal que eu criei. Porque às vezes você nem conseguiu curtir, não conseguiu nem parar pra analisar, né? Não, eu vou fazendo as coisas. Sabe uma coisa, você falando, eu pensei muito sobre uma situação que eu vivia muitos anos atrás, que é essa coisa assim, né, eu de boy, eu montada, e essa coisa de ser pessoa pública e ter o amor das pessoas, ter as pessoas ali aos seus pés muitas vezes, e aí depois você volta pra casa, cadê, né? Solidão, não tem mais aquilo. E aí, por muito tempo, eu fiquei muito pensativo e muito na bad sobre isso na minha vida, porque era isso, eu me sentia um mero fantoche da minha própria criação, assim, sabe? Tipo, que lindo isso. Mas não, mas não era. Não, é lindo isso, é linda a frase. Ai, meu Deus. É uma linda frase. Mero fantoche da minha própria criação. Uma frase linda de ser lida, né? Mas eu não era. Porque eu parei pra pensar, falei, peraí, só existe por minha causa. Então eu fui trabalhando esse poder que eu dava e as pessoas davam e dão pra minha criação, pra mim também. Então quando eu voltava depois, e foi um momento horrível, assim, de depressão que eu tive também, há uns anos atrás, e aí eu voltei a pensar sobre isso depois, e me coloquei no pedestal também. Porque por muito tempo eu colocava a minha drag, eu me colocava no pedestal, e o Felipão, que é Felipão... É o Felipão mesmo, que é um verdadeiro Felipão, que misericórdia! E o Felipão ficava lá, Deus dará, sabe? Ah, Deus dará mesmo. Teve uma já sei, Felipão gosta de travesti. Zero, assim, vivia em função da minha arte mesmo. Era montada e acabou. A semana toda era... Era um manequim. Um manequim, um corpo jogado, assim, sabe? Tipo,
Chocado, sem cuidado, qualquer roupa pra me servir. Agora as de Bianca estavam garantidas. A gente vai Boa mudando noite, também. MDM. Boa noite, Não amor. consegui assistir esse EP sozinho. MT forte pensar que todos passamos por situações parecidas com a da Alina. Então, né, às vezes a gente passa por coisas tão parecidas, mas só tem pessoas que sabem falar melhor. E às vezes elas falam coisa que nem a gente sabe que tá sentindo, é gagging, né? Quem mandou R$2? Lia Clark já falou sobre isso. A vida montada era tão boa comparada à real que ela chegou a pensar que era trans porque não fazia sentido viver sem estar de ela. Gente, então, né? Gente, gagging. Ah, mas ainda bem que talvez ela se descobriu já, né? Se descobriu, no caso, como pessoa. Porque às vezes também tem muita gente que transiciona, muita não, né? Criando estatísticas. Tem pessoas que devem transicionar pensando que realmente é aquilo e na verdade não é. Assim, Vai mudando. vai mudando quanto quem estamos sendo, quem queremos ser. Por exemplo, seus sonhos. O que você sonha hoje? O livro agora tem sido um sonho. Uma casa agora tem sido um sonho, assim. Tem pessoas, drags, não binárias, enfim, pessoas e afins que às vezes transicionam porque acham que realmente são trans, homens, mulheres trans, mas na verdade não são, entendeu? E aí se arrependem. É isso que eu quis dizer com isso aí que a Lia Clark falou. E assim, uma casa de um jeitinho bem... pra poder ficar bem escritorinha, sabe? E o seu sonho, então, uma casa... Quero escrever esse livro, quero completar esse álbum. Eu tenho um grande medo sempre de ser uma artista impostora. Sempre acho que nunca mais vou conseguir escrever uma música. Sou dessas. Sempre acho, não vou conseguir mais escrever mais nenhuma linha de um livro. Isso é sabotagem, por favor. Né? Nunca é capaz de fazer nada. Ai, eu sou dessas. Isso é um saco. Ai, que saco. Mas é a cabeça, viu? Porque ninguém pensa isso de você. Então, mas Loucura, às vezes dá um lockdown na minha cabeça. E eu fico com medo, dá um medo. É o medo de ser uma grande farsa, né? Ou de ser uma grande farsa, ou de acabar essas ideias. Acabou sua criatividade. Nunca mais vai ter mais uma ideia. Acabou. Nossa, que merda, né? Ai, porque se pode acontecer, não pode, gente? Pode nada. A gente tá em constante movimento, a gente tá sempre tendo ideia nova. É que às vezes, outra coisa que eu ia te falar. Que eu posso te falar. Ouvindo o que você tá me contando. Parar pra curtir, viver o que já foi colocado no mundo. Amiga, é isso que faz a gente entender a potência que a gente é. Porque quando a gente vai só fazendo, vivendo, sem parar pra aproveitar o que a gente já construiu, a gente fica com uma falsa sensação de que a gente não faz nada. Eu fico com essa sensação. Então, porque você é dessa, assim, você é muito criativa, você tá sempre fazendo alguma coisa e você não para pra viver aquele momento, apreciar aquilo que você criou, colocou no mundo, da forma que você acha melhor. Aí você já pensa no próximo, o que você vai fazer depois? Exato. Pelo medo de acabar a criatividade, pelo medo de não ser ninguém, pelo medo de virar um grande nada no mundo. Esse medo faz você querer produzir cada vez mais sem parar pra curtir o que você já produziu. E aí você vai nesse medo e esse medo te coloca nesse lugar. Eu não sou nada, eu não faço nada, mas você é muita coisa. Gente. Não, gente, tem coisa pra ver. Que... Tem coisa que nem se já curtindo. Tem que parar pra curtir. No meu caso é o contrário, às vezes eu sinto que eu tô curtindo demais. Tem que viver. E eu falo isso de um lugar muito pessoal, porque eu sou uma pessoa muito difícil de parar pra curtir também. Pelo medo de perder tudo, pelo medo também de não ser um grande nada, de ser esquecida, trocada, abandonada pelo Brasil. Isso já não tenho mais medo, porque eu sinto que eu já tenho meu lugar. Eu já não tenho mais medo, meu amor. O Brasil me ama. O Brasil me ama. Não, mas porque eu já... Você tem seu lugar. Eu já fiz... Isso eu sinto que eu já fiz minhas coisas. Se tiver um livro... que seja das movimento LGBTQ Brasil, eu sinto, elas não vão poder me deixar de fora. Será um império. Sim, mas elas são abusadas. Isso é o meu medo. Mas não tem esse medo, realmente você vai estar lá. Por isso que eu queria... Mas ela tá falando no sentido profissional, tipo, ver que você conquistou muito já até aqui. Mas exatamente também, entendeu? Tipo assim, o que eu conquistei até aqui? Um peito, um PC... Pois comemore, tem muitos que não tem nenhum. Muito obrigada então. Mas aí já não é um problema. Alô! Não.
Mas vai criar muita coisa ainda, gata. Tá doida? Ai, gente, que Obrigada, droga, meu eu tenho ainda amor. 34 anos. Vai viver mais. Que Vai peso viver esse mais. vídeo. Viver, E você vai me prometer que você saco. vai viver. Tô amando E você esse vai vídeo. curtir. Mas é um Ai, peso. eu quero É curtir. o peso, gente, porque cutuca. Cutuca umas coisinhas que lá dentro. É, Então, vai curtir. gente, Aí Não curte. tem como ficar rica logo pra gente curtir. E não é, não. Ai, curte logo, É rica amiga. já, não tá rica? Passar, não. Tá rica sim, ai, claro que tá. Ai, que Tá. merda. Tá rica sim. Tá rica. Tá pobrinha? Tô bobinha. Não tá? Pra cima de mim não, gata. Pra Queria cima estar de mim, rica pra curtir férias igual no White Lotus. Aí, a série, sabe a série? Sei. Te falar que essas maquiagens aqui, esses pincéis todos que eu tô usando em você, nunca foram lavados. Ah, tá. Obrigado. Não, mas é uma coisa nossa, assim. Uma coisa que tá cuidado passando assim. energia. Energia que vem pra cá. É. Depois Mas tem- de tanto é, choro. tá- É pra ir mesmo. Passada, é mesmo. É da Pablo. É da Samira. É da Samira. Ah, não, Ixi. é essa Samira mesmo. Vai usar? Tô amando ler, tô viciada em ler. Viciada em ler. Você gosta de ler livros? Eu gosto. Livros, não revista. Eu gosto de ler livros. Ah, tá. Livros ilustrados. Ela jogando só pela revista. Menina, eu nem lembro chamando que eu li um livro. Livros de colorir. Não, eu leio. Você acha que eu não leio? Eu acho que você deve ler. Tweets. Se fuder. posts. Tweets é foda. Amo, Eu maior tô lendo leitura do bastante, dia, eu tô Twitter. lendo É, feito uma máquina. Você é bem culta, assim. Eu sou bem. Não diria que sou bem culta, mas diria que eu sou obsessiva. Obsessiva. Eu sou ligado a obsessões, assim. Ah, tá. Quando eu tô obcecada por uma coisa, eu realmente me torno obcecada por aquilo. E aí, no caso, a obsessão atual é a leitura. É a leitura e a escrita. Ai, tudo. Tenho escrito bastante, tenho feito. Eu gosto Ela de louca, me dedicar a menina. algumas coisas. E como agora a coisa mais saudável pra mim a se fazer nesse momento é a escrita. E a leitura e a escrita fazem parte de um processo de cura, então, pra você? Tem feito parte de um processo de cura, principalmente a escrita nesse lugar. Pra mergulhar mais em mim, me ajudar a mergulhar cada vez mais fundo dentro de mim. E nesse processo de cura, você se internou, certo? Fui internado, sim, me internei. Mais que fui internado, me internei. Era uma clínica de... uma rehab. Uma rehab, Como a Lindsay Lohan. como a cantora Emma Emma. Winehouse. Try to make... Go to rehab. Devagar, pra gente cantar junto. You try to make me go to rehab, but I say Yes, yes, yes. Como foi esse momento? Ai. Foi um momento muito bom, assim, foi muito bom. Você gosta de tocar em assuntos, né? Você gosta de tocar em assuntos como se você tivesse... Oh, Lily, we gagging, we wanna know, you know, a little. dedilhando humanos, assim. Meu Deus! Veste gostoso, não tá? dedilhando humanos. Tá gostoso, daí você chega num pontinho ali que vai... Ai, mas na hora que você vê... Tá doendo. Eu odeio que dedilhem meu ano. Pois é, né? Eu odeio. Então já vou botar Também de uma não vez. gosto. A Sou ela. mentira, aquela música Dedo no cu é tão bom, dedo no cu é tão gostoso. É uma mentira, eu odeio. É uma falácia. É uma falácia. Quem diz pra mim que gosta de dedo no cu, pra mim está doida, mentira, ou o cu já, sei lá, não faz sentido. Eu odeio o dedo no cu. Bota de uma vez, então. Eu gosto que botem outra coisa. Tá. Pode ser Isso objetos, aí, objetos. Vamos aqui comigo, bem. Meu Deus! Foi um processo intenso, amiga, assim, aliada à minha depressão, eu entrei É num luxo. processo Uhum. de mania. Eu tava tomando antidepressivos, eu acho, agora dentro do meu processo a gente entendeu que talvez eu tenha bipolaridade, eu tenha tido um episódio de mania devido à bipolaridade e eu entrei num desequilíbrio e acabei entrando num processo de uso abusivo de substâncias. Nisso foi preciso que eu me internasse, foi preciso que eu me cuidasse. Não foi a primeira vez que eu entrei no processo
processo de uso abusivo de substância. É um processo bem delicado de eu tocar, um processo muito delicado de eu compreender, mas foi um processo muito... Acho que é mais fácil até que eu fale aqui, assim, mas é um processo muito delicado mesmo, né? Porque nós sabemos o quanto... Muitas vezes a nossa comunidade mesmo é atravessada pelo uso de substâncias. Demais. Nós sabemos o quanto a nossa comunidade é atravessada pelo uso de substâncias. Teve a questão da exposição me deixar muito vulnerabilizada, mas eu não cheguei nesse momento do vídeo. Mas a exposição ela não me pegou porque eu já estava internada quando eu entendi da exposição, mas eu recebi a exposição com muito mais amor do que qualquer outra coisa, porque Jura? as pessoas me enviaram muitas mensagens de amor, fui muito acolhida. Ai, que bom. Eu não vi as mensagens verdade, de ódio, né? eu não vi Eram as pessoas pouquíssimas as que falavam especulando. merda. Essas especulações todas não chegaram até mim. O que chegou até mim foram as mensagens de amor. Lógico que eu sei que tiveram muitas especulações, que tiveram várias coisas, vários programas falando de fofoca, né? Programas de fofoca falando várias coisas, mas isso não chegou até mim. Que bom. Eu sinto Você que... quer falar sobre o vídeo, sobre aquele momento ou não? Sobre aquele momento eu não tenho muito o que falar, assim, porque foi um momento de desequilíbrio psíquico, psicológico, mental, um momento onde eu estava alienada de mim mesma, e um momento onde eu estava fugindo de mim, eu estava fugindo das pessoas que estavam querendo que eu ficasse bem, eu estava fugindo de casa, eu estava assim, era um momento onde eu estava querendo afundar cada vez mais, assim, foi um momento de muita vulnerabilidade, até o momento em que as pessoas conseguiram chegar até mim, conseguiram me resgatar, conseguiram me levar para casa, conseguiram mais uma vez me convencer de que era preciso que eu fosse internada. Então nisso eu vou para internação e daí passo por um processo de desintoxicação, um processo que é um processo lento, que leva um tempo, leva alguns dias, né, na verdade, mas aí você vai, eu vou concatenando as coisas, né, passo a tomar uma medicação adequada para o processo que eu estava passando. Uma vez dentro da clínica, você já tinha consciência de que você precisava daquilo ou você ainda... Já entendia, porque eu já tinha sido internado uma vez, né? Você não tentou, então, lutar contra aquilo, sair de lá? Eu tentei uma vez, mas eu sabia que aquilo era necessário. É muito louco que o processo da dependência, ele está totalmente ligado a tudo aquilo que eu venho falando desde o começo. O processo da dependência, seja ela emocional, seja ela química, ela está totalmente ligada aos nossos traumas desde antes, aos processos daquilo que a gente busca, de como a gente busca amor, de como a gente busca suprir um buraco dentro da gente. Não tenho um vazio dentro de mim, eu tenho um Grand Canyon dentro de mim, enorme. E é nesse Grand Canyon enorme, nesse buraco, esse vazio gigantesco dentro de mim, que eu tento sanar com coisas, seja com livros, numa obsessão, seja com qualquer outra coisa, seja com substâncias, seja com sexo, seja com qualquer coisa que eu vou tentando sanar esse vazio, que é isso que é a dependência, que é isso que dá no uso abusivo de substâncias. Ou eu vou usar substâncias, ou eu vou usar pessoas, ou eu vou usar livros, ou eu vou usar qualquer coisa para sanar esse buraco que tem dentro de mim. Porque eu tenho um buraco que foi deixado muito grande. É esse vazio que nós estamos falando. Não basta falar sobre a dependência, falar sobre o abuso de substâncias, se a gente não falar, primeiramente, numa redução de danos e olhar para a pessoa que está atrás da substância. A gente não vai falar sobre uma guerra às drogas e a gente falar e mirar na pessoa que está abusando das substâncias. Esse é o nosso maior erro, porque ali tem uma pessoa que está sofrendo psiquicamente,
tem uma pessoa que está em sofrimento psíquico, tem uma pessoa que está ali tentando amenizar suas dores, tem uma pessoa que está pedindo socorro. Sim. Exatamente. Eu estava pedindo socorro, porque eu estava com um buraco imenso. Por que que foi naquele momento que eu fui usar, estava tudo tão certo? Por milhares de coisas, por uma desordem psíquica e emocional, por uma série de fatores, de trauma. Impossível não lembrar de pessoas, né? É o ó. Alguém sempre conhece. É o peso. Mas a pergunta é, que tipo de apoio dá pra alguém que está passando por isso? Acho que isso tem que ficar para profissionais. Porque o desgaste virá algo para todos os envolvidos. Nossa, pior que com certeza, absolutely. E é muito de pessoa pra pessoa, sabe? Tipo, tem pessoas que sabem que elas estão na merda e querem ser ajudadas. Tem pessoas que sabem, mas não conseguem. Mas uma hora ou outra elas vão conseguir. E, né, tem gente que não sei. Enfim, mas são pessoas e pessoas. Maneiras e maneiras. Muito complexo. Traumas e questões que eu não consigo lidar, que eu não estava conseguindo lidar, e que por um desequilíbrio, seja químico, seja cerebral e seja psíquico e emocional, eu fui buscar, naquele momento, em um lugar errado, sanar uma certa dor que está em um lugar que não vai ser a substância que vai aliviar. Então eu fui buscar um alívio. É nesse lugar que a gente tem que entender que nós, enquanto pessoas negras, nós, enquanto pessoas LGBTQIAP+, que passamos por diversas questões, por diversos sofrimentos, por diversas violências, por diversos preconceitos, por diversas famílias totalmente desestruturadas, Flopada maldita mandou. diversas causas que já nos fazem com que seja estatisticamente maior o risco de que nós busquemos o alívio às nossas dores em substâncias. E quando a gente começa a compreender isso, a gente percebe o porquê de 96 mil pessoas que estão nas ruas, a maior parte delas, se a gente olhar, são as nossas. Porque são essas pessoas que fazem parte de uma mesma problemática que a nossa. Então o nosso maior erro é olhar e querer dizer que são eles. E por isso, pra mim, essa problemática do vídeo, ela se torna menor. Porque no vídeo, a gente fala que talvez o incômodo seja me ver junto com eles. Esse é o incômodo que é o do vídeo? Que eu estou junto com eles? É isso que incomoda no vídeo? Eu estar junto com eles que estão na rua? Porque se eu não estivesse junto com eles na rua... Não seria um problema. Não seria um problema. O problema é que a gente divide em nós e eles. Eles não fazem parte de nós. E por eu estar junto deles, eu rompo uma fronteira e torno a coisa muito mais ambígua ali. Quer dizer que agora ela está rompendo uma fronteira. Eu sim estava rompendo uma fronteira por um desequilíbrio, mas eu estou muito mais próxima deles do que talvez a gente imagine. E nós estejamos talvez muito mais próximos deles e delas do que nós imaginamos. Pelos nossos sofrimentos, pelas nossas querelas, pelas nossas dores, pelos nossos traumas. Os traumas são muito parecidos, sim, mas eles são menos gente do que nós. E esse é o problema. O que você falou no vídeo é muito Gente, real, deu pra assim, entender. realmente, Eu que tenho TDAH e sou burra, deu pra entender totalmente o que ela quis dizer com isso, tá? Não se falem. Não se façam. Não se façam. Deu pra entender totalmente que ela quis dizer que muitas vezes ela se sente mais acolhida com as pessoas que estão na mesma situação com ela. Pelo menos naquele momento, né? Ali do... You know... Dá a entender que o desconforto é por você não tá num lugar que a gente costuma te ver. Não tá no estrelato, não tá brilhando na tela da televisão, no filme. Você tá na rua com uma pessoa em situação de rua. Como assim? Você não pode fazer isso, né? Isso não é o seu lugar. Você não pode se trocar com uma pessoa dessa. Acho que não foi isso, não. Óbvio que ela também falou sobre ela ser julgada por estar andando com, entre aspas, cracudos. Todo mundo viu um comentário mais ou menos assim no Twitter. Então, pra mim, foi isso sim que ela quis dizer. Muito cruel, né? Muito cruel. Muito cruel. Muito cruel com a gente, o que a gente faz com... Então, sobre o fato de desumanizarem essas pessoas e só estarem comentando porque é a linda quebrada nessa situação, entendeu? É isso mesmo, gente. Então pronto, né? Vocês entenderam. Period. Pra mim não tem nada de errado no que ela disse. Achei completamente concordável.
A gente desumaniza. Eu estive num hospital que é o o Instituto de Perdizes, que é um instituto do SUS, inclusive. Que é muito bom, um hospital muito bom. Viva o SUS. Viva o SUS. Viva o SUS. Nossa, Ai, amiga, são tantas coisas. E no livro, eu gosto de ir falando disso, porque é isso. Eu quero colocar essas palavras, eu quero lembrar de como eu falo aqui, pra colocar nessas palavras assim no livro. Eu vou ler seu livro. Mas o livro... Já que eu não tô lendo nada, eu vou ler seu livro. Vai ter imagens? Vai ter imagens! Vai ter imagens! Bota uma fotinha bonita lá, hein? Ah, não vai ter foto sua, amiga. Vai ter desenhos. Eu vou te desenhar. Ela quis dizer que estamos mais próximos dos cracudos, entre aspas, do que pensamos. Mas, gente, pior que se for parar pra pensar, é óbvio, né? Tipo, ai, sei lá, nós que somos LGBT queers e afins. A diferença é que, né, umas não caem nessa e umas não se deixam perder completamente. Falando ainda sobre o vídeo, uma das coisas que falaram muito na internet foi que ele foi gravado na Cracolândia, né? Que você tava na Cracolândia. Isso é verdade? Não, não era. Inclusive num sebo de livros. Era um sebo, mulher. Meu Deus, a da Bianca. Óbvio que ela deve ter perguntado antes, né? Então, eu vou fazer essa pergunta, posso? Era um sebo de Não, livros. eu vendo o vídeo, nitidamente não é Cracolândia. Acho que, sei lá, quem falou, é isso, né? A galera especulou e Foi qualquer a oportunidade, especulação né? babado. Que ela tava na crack. Sensacionalismo dos péssimos. Dos piores, né? Dos piores. Era um sebo, pode ver lá, fica um sebo, tá? Foi comprar livro. Tava comprando ou vendendo, alguma coisa do tipo. Tá, que bom. Menina! Gente, eu sou da época da lista telefônica. Eu também, gata. É verdade, Tá com vai 30, fazer 30, tá falando? 34 pra fazer 35. Eu vou fazer 36 esse ano. Com a corona, com a Você corona. tá, vai ter 34? 34, mas ó, as cirurgias plásticas que fizeram com o meu rosto. Não, realmente, gata. O que você fez? Além de tudo. Fiz tudo e mais um pouco, amor. Quantas cirurgias você fez? Fiz na face, fiz a face Fez a face. completo. Tá. Fiz o seio. Uhum. Tirei uma hernia inguinal. Tirei uma hemorroida. E eu tirei um testículo. Tirou o testículo? Tirei um meu testículo. Deus. E a garganta. Ai, o tipo, pominho. Então, precisamos começar a falar sobre proibir a normalização de substâncias, né? A gente faz muito isso. A gente, assim, servindo pra quem fizer, né? Não dizendo todo mundo. Mas precisamos falar sobre proibição. Proibir, falar sobre, É uma coisa que precisa parar, Stefani. Não, tirei um calo vocal. Você tirou um testículo? Tirou os dois, né? Tirei um testículo, não tirei os dois. O médico não podia ter tirado os dois já logo? Tirou um só? Tirei um Menina. só. Por que tirou um só? Porque eu tive um câncer. Ah, No meu primeiro filme eu mostro tirando eu balanço assim, eu faço sabia. chaveiro com ele. não lembro disso. Ai, Pô, eu se eu sou também famosa, eu não lembrei lembro do seu agora testículo. desse- Tu lembra? Ele é assim, ó, fofinho, Desse penduradinho episódio. assim, ó, vai, tu balança assim, ó. Você tem ele até hoje? Guardado? Meu pai Mas eu amado. podia fazer um berlock. Fez várias coisinhas, então. Fiz várias coisas. Eu lembro quando você fez a face. Eu lembro. Eu lembro, era bem pior. Aquela época você iria maquiar, não ia ter que Samira Close que por perto que ganhasse. Sempre foi bela, para de graça. Não, não. Sempre não, foi. Não. Você acha que não era bela antes? Ih, Fala a verdade. Que lugar sombrio é esse? Não, para. É verdade, Era bela sim, amiga. Amiga, não, amiga. Tá, vai. Você tem uma memória distorcida. É verdade, eu era esforçada. Isso, corajosa. Era. Mas tem beleza nisso. Tem entendeu? beleza nisso. Isso é a beleza. Exatamente. Lembra como eu era antes? Zendaya. Você lembra? Você me achava que era branca até? Tu fez o quê? Nenhuma cirurgia eu fiz. Eu só procedimentos estéticos. Só procedimentos Botox, estéticos? Fio. Viu? Fio. Viu aonde? Fiz de PDO. Eu tô contra a gravidade. Você Toda tá hora lutando contra... Lutando contra o tempo e a gravidade. Entendi, Entendeu? mas fez bem essa puxada, né? Fez. Ó. Fez bem, olha, nossa. E eu não fiz nariz. Muita gente acha que eu fiz, mas eu não fiz nariz. Parece que Não. fez, né? Mas era Juro, perfeito porque mesmo. eu fiz, não lembro. Meu Deus. Farei mais alguma? Tem vontade de fazer mais alguma? Cada vez eu fico querendo colocar mais peito. Quantos sabe? ml você tem? 620. Misericórdia, passada. Pode. Por baixo, tá assim. Ai, que peitão, amiga. Grande, né? Ó, eu não queria apertar, mas eu queria, na verdade. Ai, Gostoso. gostoso. né? Bom de dentro em cima, assim. É, amiga. Passada, vilão, tá bem bom. Eu tava igualzinha a ela, sem tirar nem pôr até ontem, botando os peitos pra fora, pras minhas amigas conhecerem.
Um mamilo bom. E Coloquei você tá 500. namorando? Não tô, amiga. Tá nada, Não né? tô. Tava me relacionando, não tô mais. Não deu certo, deu tudo surto. É mesmo? Ai, assim, não vingou, só não vingou. Mas é uma pessoa muito legal. Mas não vingou. Tá. Era um boy? Você é bi, você é hétero? Tô Seu mais pai. pra hétero, tô mais pra hétero. Podia falar outra coisa, eu estou mais pra hétero. Misericórdia. Queria brincar desconstruir, né? Ele falou assim. Pois é, toda desconstruída é hétero. Isso Por é. E favor, você é o quê? né? E você é o quê? Eu sou uma gayzona. Então, pronto, cada uma. Mas eu nunca me desconstruí. Cada uma. Cada uma dá conta das suas próprias contradições. Por favor, já temos várias. Mas ai, amiga, Era um não. boy, então. E agora eu não quero ninguém. Assim, queria dar uns beijos de vez em quando só. Uhum. Alguém pra conversar, aquelas coisas bem de velho. Alguém pra conversar. Pega um gato. Gato É assim que não gosto, começa. não gosto de cachorro. Ah, pega um cachorro então. Você não tem nenhum bicho de estimação? Tem, mas tá na casa da Cais. Deixei lá na casa da Cais, se a Cais cuidar. Então, E aí, então você não tá no... não tô. Tô sem previsão, sem alta pra relacionamentos. Mas logo menos tá aí, né, gata? Que eu sempre te vi no rolê muito feliz, muito vivendo a vida aí, pegando os machos. Ah, nunca! Sempre, linda. Nunca, Sempre, nunca! Isso você está. Lina. Isso você está completamente enganada. Não era você, então? Não era. E nessa época, sabe quem eu pegava? Eu pegava gay ainda. Eu pegava uns gay. Era uma Tem em cima época de que era- mim já. Ah, para! Aí já é demais. Ah, por que não? Lógico que não. Baitolona. Que isso? Não, é só. Deu só uma equilibrada ali no... Não, mas assim, se cortar a cabeça, assim, o que Dá pra aqui fingir. é uma baitolona, não tem como. Mas você não quer namorar também não, né? Ai, agora eu não tô com essa cabeça. Só agora. uma companhia, né? Só uma companhia. Coisa de velha Ou falar não, isso, é um... né? Como é que chama? Um PA, né? É pior que eu não tô nem com vontade de transar, tô tomando bloqueador, sabe? Tô harmonizando. Não tô pra essa de relacionamento. Você começou a se namorar com quantos anos? Desde os 17, assim, antes dos 17 já me harmonizava, na verdade. Desde os 15 eu me harmonizo, mas eu me harmonizo parando, sabe? Eu harmonizo e Ciclos, paro. né? Ciclos, é. Daí tô nessas, mas agora também tô me harmonizando mais direitinho, bloqueando, e daí, ai, deixa eu me endireitar. E o bloqueador dá uma... Cortada na A libido. libido. Arranca Total, o pinto, total. o Tô que bloqueador. nem uma árvore, sem dar frutos. Sim. Seca. Eu fiquei sabendo que você tem algum fetiche, alguma coisa. Uma tara. Uma tara. Não tenho. Por uma parte do corpo. O cérebro. Misericórdia. Que horror, né? Você não tá Ai, ai. Aquela amiga que gosta de inteligentes. Imagina ela conhecendo uma pessoa com um cérebro de peito de frango. Desculpa, é que eu sei. Você tem algum? Não. Sovaco. Sovaqueira! Axilas. Pelos. Eu adoro pelos. Tá, sovaco amiga. peludão, você gosta? Sovaco peludão. O meu tá peludo, quer ver? Não. Tá não. Sovaco, mas gosta de... Eu gosto de pelos, amiga. Pelo. Eu gosto de pelos. Eu gosto muito de pelos. E 5 você não tem 6. Pubis, pentelho. Ai, eu adoro. Eu me amarro. Pentelhudo. Aquela amiga que faz o fio dental. Pentelhudo. Golfinho, não rola. Não rola, rola. não rola. Ai. Não rola. Homem tem que ter pelo, né? É, homem de verdade. Homem que é homem de verdade. Tem que ter pelo nessa porra, eu concordo. Tá vendo? Abaixa a maquininha. Abaixo Só no cu. a evolução. Só no cu. Eu não vou pra lá. Não vou. Nunca vai pra lá? Ai, É rápido, é uma period. via. É uma De vez. mão dupla. De mão dupla. Você vai e volta. Você vai e volta. Quando você for, você me avisa. Mas pior que eu vou pra lá, eu acabo indo pra lá. É claro que da última vai. Vez, da última vez, eu vou, mas eu vou, Mas eu mas eu volto. Mas eu volto. Como diz a minha própria canção. É bom, Gente, né? Tá a bom. mulher tá fazendo a mulher tá falando que tá na rehab, tá fazendo tratamento e afins. Tipo assim, tenham noção dos comentários, seus lixos humanos pesados, pesos na terra.
Tipo assim, né? Meu Deus do céu. Adoro, menina. Ai, eles adoram. Eles adoram. Eles É adoram. assim, uma fala uma bosta e vem o dominó de bostas. O dominó de força soltando a merda. Misericórdia. Mas não pode ser, ele fica Acontece. deixando eles mal acostumados. Não, mas uma vez. É aniversário, presente de aniversário. É. Estressa. Não, minha filha, daqui a pouco tá virando, tá de calcinha As que têm um cérebro de peixe de frango, olha aí. esperando na cama. Exatamente, teve um que já me perguntou se eu não tinha pra emprestar. E você emprestou? Eu emprestei, lógico. Era que eu tava, porque ele tava, não, era do momento. Você não tem aí, não posso usar? Tirou e Nossa, botou. Tirou e botou, você Meu acredita? Deus. Ai, já aconteceu muito isso com você? Porque é o mal da humanidade, viu? É o mal da humanidade. Estamos caminhando para o fim. Já estamos no fim. Para além disso tudo, a senhora é global, né, meu amor? Global, querida. É o que dizem. Quem não é? Quem não é global? Não É. estamos todos no planeta Terra? Ai, ai, lá Sem vem. essa. Não venha com essa. Não me venha com essa uma hora dessa. Como que. E assim, global, atriz. Atroz. Né? Atroz, fazendo filmes aí. De onde veio essa vontade de atuar? Quando eu fui desassociada, quando eu era testemunha de Jeová e fui desassociada, eu me inscrevi num curso de teatro numa casa de cultura em São José do Rio Preto. Então, o teatro foi a primeira coisa que apareceu na minha vida pra me salvar. Foi a primeira coisa de arte onde eu comecei, no Então não teatro. foi a música. Não foi a música foi uma surpresa. Primeiro veio o teatro, depois veio a dança ainda. Eu fazia dança contemporânea, fazia balé clássico. Chique. Isso tudo com os meus 17 anos. Eu comecei a fazer dança contemporânea e teatro nessa escola. E eu sentia Eu não como mandei se ninguém, o meu não. corpo Cada um com a sua tivesse consciência. superpoderes. Me sentia presente, eu me presentificava nos lugares. Eu explorava essa sensação de ter outras vidas mesmo. De explorar ser outras, mesmo que no mesmo corpo. Explorar ter outras vidas dentro de uma mesma vida. E isso tudo veio com um rompimento com Tá. Desculpa, tropa das recheadas. com essa religiosidade que era tão rigorosa na minha vida naquela época. Como que você saiu da religião? Sendo desassociado porque eu me montei a primeira vez, com o meu aniversário de 17 anos, eu me Menina. montei com a Fabiola. Um beijo, Fabiola. Beijo, Fabiola. Que se não fosse a Fabiola, talvez eu não fosse essa transformista que eu estou sendo hoje, que estou aqui sendo transformada. A Fabiola, ela me montou, eu fui a Lara, lembro exatamente a Lara com uma peruquinha ruiva, encaracolada, de canicalon, e uma saia jeans, uma blusinha com os peitinhos falsos. Fui eu pra uma boate chamada Heaven. A Lara da Heaven. Lara da Heaven, Lara Paraíso. da Paraíso. E dizem que alguns irmãos da congregação me viram em frente ao paraíso, a Heaven, e por isso eu fui expulso Ela do foi pro paraíso. Fui paraíso, ai. expulso Ai. porque uma maçã podre pode contaminar todas as outras. E eu era uma maçã podre. Me levaram para uma salinha, me perguntaram se eu tinha intenção de me arrepender, se eu tinha intenção de me arrepender pelo ato cometido. E eu disse que não. Ali eu tive a coragem de dizer que não, que eu não queria me arrepender. Então eu Tudo fechando com o que ela começou a falar no início do vídeo. Girl, ela sempre pensando. Girl, she gag everyone. fui desassociada e é anunciado em frente a toda a congregação que a partir daquele dia o irmão, o Lino, no ato, no caso, era desassociado e não fazia mais parte da congregação. Então, a partir daquele dia, ninguém mais pode cumprimentar você, ninguém mais pode falar com você, ninguém mais pode ter relação nenhuma. Nossa, nem com foi você. tanto tempo Então, atrás, você é bicha. desassociado. Então, eu lembro da vergonha, da sensação da Você vai vergonha. falar da vergonha de ser Da exposta desse jeito. culpa, da culpa, porque eu cruzava com essas pessoas e eu tinha vergonha, porque foram as pessoas que me levaram a primeira vez pra praia, era a minha Tinha uma segunda relação de família. amizade, Era uma de segunda família, porque minha mãe não era testemunha de Jeová, eu era testemunha de Jeová sozinha. Você quis?
Eu quis, porque a minha tia era testemunha de Jeová, lá em Votuporanga. Eu cresci com a minha tia, eu não cresci com a minha mãe. E o que restou da minha afetividade com a minha tia, que era minha mãe, minha tia era minha primeira mãe, foi a religião. Então eu continuava sendo, que era o meu ato de conexão com a minha tia. E devem fazer isso até hoje, né? Infelizmente. Então, quando eu fui desassociada, essa conexão meio que se perdeu também, um pouco. Deus. E eu lembro da sensação da vergonha, de não poder... quando eu via essas pessoas que faziam parte da congregação andando de um lado da calçada e eu tava do mesmo lado, eu abaixava a cabeça, eu ia pro outro lado da calçada. Eu sentia muita vergonha, eu sentia muita culpa, eu sentia que eu ia ser destruída, eu tinha certeza que eu ia ser destruída. Até o momento em que eu tive que reinventar um Deus, né? Eu tive que matar aquele Deus que não cabia em mim. Como muitas vezes eu digo, né? Que Deus é uma palavra repleta de eus, né? Deus. E eu tive que reinventar um Deus que acreditasse em mim. E com a arte, com o teatro, com a dança, eu fui encontrando Deus em mim. Eu fui encontrando uma palavra que é o entusiasmo. A arte me ensinou a ser entusiasta. E entusiasmo é ter Deus dentro. Entusiasmo é... Para que ninguém tente fazer lavagem cerebral com ela, geralmente pessoas em momentos fáceis. Nossa, eu acho que eu real acho mais fácil ela fazer a lavagem cerebral nos evangélicos do que eles nela. Tipo, atualmente queremos Lina evangelizando evangélicos da forma correta. Eu acho muito mais fácil. A palavra tem no seu radical, né, na sua etimologia, é ter Deus dentro. E eu acho que eu fui encontrando esse entusiasmo. Ela fazendo jogo de palavras com eles. I would love to see that. De encontrar Deus dentro de mim através da arte mesmo, realmente. Que bom, né? Que você se montou aquela vez, aquele dia. Depois comecei a me montar. Ela tá falando na juventude, gente, quando ela tinha uns 15 anos. Lanche na rua, essa montação aí sua, na verdade, na Heaven, era uma representação... Mas pior que, tipo, você com 15 anos, ter coragem de passar por cima da vergonha, it's gagging, né? Que eu sou hoje. Daquela que você é hoje, exato. Se não tivesse aquele momento, e se não tivesse essa ruptura... E eu ficava belíssima. Imagino, querida. Eu ficava belíssima, já andava meio quadradinha assim, mas era a coisa mais linda, vocês precisavam ver. Eu ganhei o concurso de transformista lá em Frutal. Primeiro lugar? Primeiro lugar, porque eu era Eu era muito bonita, eu não tinha Não vou pelos. aceitar. Primeiro lugar? Tá, e agora você tá tipo Rony Matos, me maquiando pra eu participar de um concurso de transformista. Sou eu voltando à minha era de transformista. E vai levar o primeiro lugar de novo, querida. Quero ver. Na cara dela. Essa temporada, será que eu vou ser o primeiro lugar da temporada? Quem será mais bonita? Comenta aí. Comenta aí, galera. Quem é a mais bonita da temporada? Amiga, primeiro lugar mesmo. Primeiro lugar mesmo, eu tava belíssima. Eu usava até aquela... Padding. Bundinha. Bundeca. Que era de colchão. De colchão, amor. Meu Deus. É a Amy Martin, boneca Amy Martin. Ai, eu ficava belíssima, amiga. Roupa cheia de pedraria. Mona, chocada. Ai, amiga, belíssima. Não, na primeira vez... E o povo da igreja viu? O povo da igreja Nossa, deve eu não sei como a Bianca consegue, gente. Às vezes que eu abro live me maquiando, fazer essa maquiagem aqui que eu faço em 15, 20 minutos, eu demoro 1h30, 2, like, não. E até hoje, que toda vez eu falo deles, toda entrevista eu tô falando das testemunhas de Jeová. Esse povo fala assim, ela não dá sossego, ela não tem outro assunto pra E ela não vai falar, ter sossego mesmo, não vai ter sossego mesmo. Depois que fez com você, não vai ter sossego mesmo. Querida, oxe, pra aprender. Comecei a vir pra São Paulo me fazer dança. Você sabe fazer passos, é? Ai, você sabe que é isso ali? Aquele vídeo da Nick que a Binete tava vendo na live hoje. Eu dancei, eu ganhei até o Grand Prix. Você quer saber? Não é de corrida? Grand Prix. Inventando prêmios. Tem o Grand Prix de dança também. Ganhei Grand Prix de um coletivo. Tu ganhou? Primeiro lugar também? Primeiro lugar também. Só que esse foi coletivo, de um coletivo de dança contemporânea. Ganhei. Participei até de um programa de televisão que tinha no SBT, que era o Se Ela Dança e Eu Danço. Eu lembro disso. Eu participei e fui até semifinalistas. Antes da música, Antes eu era muito jovem e eu era que falava pelo grupo. Tu tem
esses vídeos? Você tem Não isso? tem, Aceita, porque assim, aquela eles mega perderam comanda. os direitos por causa do nome. Se Ela Dança, Eu Danço era de alguma coisa de fora. Eles perderam os direitos e tiraram tudo. Tiraram tudo. Tiraram tudo. Pelo amor de Deus, deve Deus. estar com o Silvio Santos em algum lugar. Se você não morreu, não O morreu. Santos morreu. Levou embora tudo com ele, amiga. Levou tudo embora com ele, o Silvio Santos. Montenegro. Ai, toda vez essa pergunta, você sempre gosta dessa pergunta. É mesmo? Tá já? Perguntar muito já? Foi demais! Ela te mandou um áudio. Eu obriguei ela. Deixa eu mandar um áudio pra ela. obriguei Deixa eu mandar um áudio pra ela. Peraí, rapidinho. Gente, mandar um áudio pra Fernanda Montenegro. Manda mesmo, manda mesmo. Manda. Pera. Oi, Fernanda, tudo bem? Aqui é a Bianca Della Fence, eu tô aqui com a Lin. Oiê, tudo bem? Fernanda, queria te pedir um dinheiro emprestado. Se puder prestar uns 50. Apaga! Ai, apaga, tá com o celular fora. Como foi gravar com ela? Foi incrível. A Fernanda Montenegro é super generosa. Como fez o convite? Foi assim, me mandaram um e-mail perguntando se eu queria gravar. E você falou que queria e acabou. Simples assim. Não, primeiro E já falava que era com a Fernanda? Primeiro eu recusei, porque não davam as datas não batiam. Ah, foi vaga com a Fernanda? Pra gravar com a Fernanda. Não tem data com a Fernanda, amor. A hora que a Meu Fernanda Deus. quiser, a data da Fernanda, Não querida. dava, Essa. não dava. Tinha coisas de contratos, coisas que Quebra não contrato, davam. pagar multa, meu amor. Daí, depois, o que pois é. aconteceu? O diretor do filme morreu em cena, morreu. Sério? O Breno, ele morreu. Yeah. Daí pararam As tudo. E daí começou, eles revisaram tudo e chamaram um novo diretor, que é o Andrucha. E como eles queriam muito, o diretor queria muito que eu estivesse em cena, era muito importante pra ele. Eles revisaram a todas as datas e com essas novas datas conseguiu. foi possível que eu fizesse parte do filme. Então, Foi. eu entrei e estive com a Nossa. Fernandona. Amiga, parabéns, viu? Pelo Porque próprio diretor mesmo, pelo Breno. foi incrível. A participação foi incrível. Você ficou de boa ou você ficou nervosa na hora de gravar? Eu fiquei entregue. Eu tava mais de boa porque Quero ver, véi. nos ensaios a gente já o tinha marido tido da uma Fernanda boa Torres, entrega uma com a Gabby. outra. Ela tava sendo super generosa. Eu sou nervosa com qualquer coisa, assim. É? Eu fico nervosa, ansiosa. Mas ela tava me Vem passando mais. muita confiança e eu tava com a certeza de que eu tava fazendo com a minha verdade aquilo que era possível de ser feito. Linda Quebrada. Depois de tudo que você passou, é um prazer estar de volta? É um tesão estar de volta. Dá um frio na barriga. Tô com muito frio na barriga, muito ansiosa por estar de volta, estar aos palcos. E é uma surpresa, creio que é uma nova eu. Eu tô me redescobrindo e agora eu quero, além de tudo, voltar bonita, né? Quero estar com mais prazer e com mais tesão. Tesão de vida, pulsão de vida, eu preciso disso. De pulsão de vida, de botar a mão no meu coração, tomar o fôlego e cantar. Chocou. Pretty. Aceita, meu amor. A coquete, a cabaré. Bem cabaré realness. Tá linda. Pode olhar. Ela se assustou? Ai, sabe o que eu tô me sentindo? Ai, Cocô. Ai, uma pessoa famosa dos anos 20. Chique, né? Não ficou chique? Ai, olha. eu fiquei chiquérrima, eu tô me sentindo a Tânia linda. do White Lotus. Esse Lotus Ai, né? que delícia, eu nunca tinha me visto loira. Ficou chique, não ficou? Olha. Que elegantérrima. Fiquei uma coisa... Uma leoa. Ai, fiquei uma coisa assim tão sensual. Tá muito sensual. Ai, Ficou linda. vontade de me beijar na boca. Tenho certeza que a Bianca Della Fence pediu pra botar lente. Ah, crazy. Essa temporada dela meio que tá Nominie Coded. Sim! Eu acho que eu já comentei vídeo passado ou não. Os vídeos estão muito... Eu não vi o da GK. Mas os vídeos estão muito redondinhos, muito bonitinhos. Não sei que tirou... não que antes era mais caricato que agora. Mas eu acho que era. Tipo, tá meio que... Não sei dizer, sabe? Um feeling mais professional. Ninguém viu? Como assim ninguém viu as primeiras temporadas de Della Fence? Della Fence. Eu provando. Ninguém viu as primeiras temporadas de Della Make, porra. O Della Make da Dani Bons, da Vanessa Wolff, da...
Lia Clark, com que fim? Samira Close, gente, por favor. Levar pra cama. Levar. Ai, vontade de Me fale por você, então, né, minha lindinha? esfregar meus seios em outros Não peitos viu com a Erika Hilton e nem sabia que tinha, acabei de descobrir. masculinos, assim. Ei, que isso? Esqueci que você também. Que você, Porra! que você tinha tórax, que você não tinha Tenho seios. tórax. Tenho seios, você tem tórax. Eu tenho tórax. Eu tenho O seios. que você achou? Fala mais, fala mais. Ai, eu tô me achando deliciosamente. Tá muito Ai, sexy, parece que eu tô né? parecendo um espaguete delicioso, assim, uma coisa. Ai, uma coisa elegantérrima. Quero chegar mais perto de mim. Posso? Vem mais pra cá você. Ai, deixa eu chegar mais perto de mim. Deixa eu virar mais pra cá. Pra me deliciar com a minha imagem. Pode pôr mais pra lá. Ai, eu adorei. Tudo acho que deve ter algumas revelações também, né? Tô me sentindo chique, tô me sentindo uma mulher dos anos 20, tô me sentindo uma Diva. uma artista. Artista. Uma artista. Que você é? Uma artista. Ai, deliciosa. É. Amei, amei, Ai, que bom que você amiga. Ai, não quero tirar nada. Não precisa tirar, não. Vai tirar tudo, já já. Não quero tirar nada, quero sair Ai, assim. tudo. Que hoje vou ver o meu filme com uma artista de cinema. Deve ver o seu Sim, filme. hoje eu tô Hey, sabendo girl, uma Miss Marilyn artista de Monroe. cinema. Você acha que as pessoas vão notar? Você acha que as pessoas Ah, eu vão não notar? sei, talvez, hein? Você acha que as Tá pessoas... só um pouquinho diferente. Só um pouquinho, coisa pouca. Olha as minhas maçãs do rosto, gente. Olha essas maçãs do rosto. Aceita, minha Olha esse olhar. Ai, Tudo, uma leoa, uma leoa. E esse cabelo, vocês venceram. tudo. Ai, que você Vocês venceram. GK não tem o que revelar, muito forçada. Mas nem o motivo dela ser forçada foi revelado? Ah, então pode enterrar esse episódio. Que às vezes, né, vai que teve um papo assim, ai, é que eu me moldo os padrões da sociedade, né? Eu procuro tudo que eu sei que não é pra mim. Coisas assim, ela não falou? Ah, não acredito. Não, vocês ganharam. Vou virar loira. Agora eu vou me tornar loira. Vou vir uma versão loira. Amei. Amei. Olha, muito obrigada por ter topado vir aqui hoje gravar comigo. Foi Eu uma que honra ter agradeço. você aqui. Eu agradeço. Parabéns por tudo, pela sua carreira, pela sua vida, pela sua força. Nunca mais duvide de você se acontecer isso. Lembre-se desse papo aqui, tá bom? Vou lembrar, vou Você é lembrar. muito mais forte do que você imagina. Vou lembrar dessa leoa. Lembre-se dessa Ei, leoa. Essa Tânia. Essa Tânia de White Lotus. Eu tô super a Tânia de White Lotus. Lembre-se dela, porque ela é você. É. Tá bom? E ela morreu na segunda Então eu ia temporada. falar isso aqui, essa Tânia já morreu, mulher. Como assim? Ela é você? Meus amores, vocês agora que estão assistindo a gente, vocês vão dar um novo nome pra essa Beauty Queen cheia de joias. White Lotus, gente. Lógico que o nome Eles vão vai ser- decidir, tem que ser eles. E tem que ser alguma coisa dela festa. Ela fala que ela fica obcecada pelas coisas. A obsessão dela é White Lotus, aceitem. Que você é minha Tânia filha. Della Fancy. Tânia- Tânia Della Fancy. Quem concorda, comenta aí, se é Tânia Tânia Della Della Fancy, Fancy. tá bom? Sigam Linda Quebrada nas redes sociais, fiquem de olho que vem coisinha, né? Vem coisinha. Vem coisinhas por aí. Quem não assistiu meu filme, vá assistir. Vai assistir. E quem não já vai ter passado o meu show. Obrigada, Então, se amor. você assistiu o meu show, já esgotou, inclusive. Sold out, Sim. meu amor. Tá passado. Vai. Beijo, que Lina. vem filme por aí, vem muita coisa nova. Aí Vem vem White Lina. livro, amo vocês. Continuem com a gente. Continuem com a gente. Domingo que vem tem mais. Vira hein, às Tânia, duas da tarde. Tânia Della Tânia Fancy. Della Fancy. Tá bom pra você? Amiga, eu juro por Deus, isso aqui pra você acreditar. Era um grupo só de homens. Eu não Menina. reconheci, eu tava, cadê ali? Ali do lado. Eu vou voltar do começo, a gente se vê de novo. Sou eu e você. Engraçada. Cadê? Amiga. Esse aqui? Que é isso, menina? Gagging. Aqui, é o amiga, grupo sou de eu, dança. você aqui. Deus! Passava fácil. Faça até Você. frear confortável e até, dependendo da faça, chuca de algodão por cima. De algodão? Exato. Fez de algodão? Já fiz, a Kais é mais adepta à chuca de algodão. Misericórdia. Vai tacando o jornal molhado. Menina, os cortes tirando o filtro da Miss Della Fancy. O editor, velho, obrigada pelo o filtro.
Mas aí melhora no Então tá. algodão. Até chegar até o Até o tal. Então, eu lembro que na época que saiu o documentário dela, é o Bicho a Travesti. Eu assisti, mas tipo, tem muito tempo, tem muitos anos isso. Eu assisti. Na época eu tava assim, viciadíssima no Pajubá. O negócio não consegue nem. Na hora que entra, já para. Porque tem um jornalzão lá. E você aproveita as notícias do dia. Você vai tirando, né? o pau dele já sai o quê? Bem informado. Bem informado. É um pau Misericórdia. consciente. É um pau culto. Palco. Eu tô super atando, eu não tô. Ela correndo. não tô. E aí, gostou dessa maquiagem? Achou complicada? Então calma que eu vou descomplicar. Chegou o meu curso de Ai, maquiagem. gente. Que simplesmente esse vídeo é o melhor Toma, da toma. season. É o melhor da season.